Olá, um abraço para você que nos acompanha aqui no Bom da Notícia. Essa semana vamos conversar com um dos mais renomados advogados da capital e do estado e também com uma banca advocatícia atendendo a vários clientes em vários estados do Brasil. Eu falo do advogado Dr. João Celestino Correia da Costa Neto, que tem o escritório Correia da Costa Advogados e é especialista em direito empresarial. Já foi presidente da Ordem, vice-presidente, assumiu a Ordem dos Advogados do Brasil durante várias vezes. Tem um pedigree na advocacia de causar inveja a muitos aqui. E com o doutor João Celestino, nós vamos abordar a ilegalidade na profissão. Nós temos isso ainda, doutor. Primeiro, agradecendo muito a sua vinda aqui, a honra que nos dá. Eu que agradeço o convite, Edivaldo. Sabe que sou um admirador do seu programa. Quantas vezes liguei ao vivo no programa para falar com você. Enfim, infelizmente, toda profissão tem seus problemas. A nossa profissão tem muito mais problemas porque temos muito mais profissionais. Sabe quantos advogados nós temos no Brasil? Não tenho noção, mas deve ser, eu vou usar um termo aqui, clinicando. Né? Deve ser um dos maiores índices per capita. É um número assustador para um país, mesmo como um país, com toda a população do Brasil. Somos quase 1 milhão de advogados. Para um país como o Brasil, é muito advogado, né? E isso é um dos problemas da nossa profissão. A forma com que o poder público, de uma forma geral, o Estado brasileiro trata a profissão do advogado, que é desmesuradamente, eu costumo dizer, quer dizer, você não se preocupa muito com o que está acontecendo, leva às vezes a situações como a que nós estamos observando nos juizados especiais de todo o Brasil. São organizações criminosas, formadas inclusive por advogados, né? A OAB tem feito um papel muito importante aqui em Mato Grosso, mas não é mais um problema da OAB, é um problema da sociedade, é um problema de polícia. O que eu costumo dizer é que o juizado especial virou fonte de renda para o submundo da advocacia. De que forma? Eu vou tentar explicar. Vamos explicitar? Vamos explicitar. De que forma, né? Isso. O juizado foi criado para dirimir questões o mais rápido possível, pode se transformar num caso desse. Exatamente. Vamos lá. O que nós temos aqui, você já deve ter visto em muitas ocasiões em Facebook, na rua, pessoas dizendo, olha, venha limpar seu nome. Feirão de limpeza de nomes, né? Tudo isso muitas vezes, isso é feito por pessoas desleais e criminosas, que estão ali captando ilegalmente clientes para advogados. Advogados que se passam por advogados, estão como advogados, mas na verdade não praticam a advocacia, praticam crimes, né? O que eu digo é o seguinte, quando você tem advogados associados a terceiros para obter um cliente, está tudo errado. Porque a advocacia é um serviço personalíssimo. Você, para ter um advogado, você precisa conhecê-lo, você precisa, na verdade, ter uma referência sobre ele. O que nós estamos vendo é pessoas, terceiros, desocupados ou subempregados, montando pastinhas, batendo de porta em porta e oferecendo serviço de advocacia para as pessoas. Geralmente, pessoas menos instruídas, mais humildes, que acreditam naquela pessoa que foi ali vender um serviço para ela, né? E chega lá, bate na porta e diz para a pessoa o seguinte, olha, teu nome está no SPC, você foi negativado porque você pode ter deixado de pagar uma conta de uma empresa de telefonia, de um banco, de uma empresa de água, de uma empresa de energia,
né? E nós nos comprometemos a tirar seu nome dessa negativação. E ainda, de repente, até conseguir uma indenização para você. Muito bem. Diante desse quadro maravilhoso, você não precisou nem sair de casa e você vai ter o seu nome limpo e vai ainda ganhar dinheiro. Essa é a oferta, né? Essa é a oferta. Então, quer dizer, as pessoas menos instruídas e mais, como que eu posso dizer? Mais necessitadas, no caso? Especialmente... Ou mais incautas, instruídas e incautas. Completamente incautas, acreditam nisso. E aí vem o golpe. Qual é o golpe? O golpe é o seguinte, eu apresento lá para você uma procuração, onde você vai assinar e me dar poderes para propor uma medida judicial em seu nome. Vou pegar com você também uma autorização dizendo que você é pobre e não pode pagar custas, mesmo se você não for. Ou seja, outra mentira. E vou também, óbvio, a pegar a sua assinatura e fazer um contrato de honorários. E isso varia muito de perfil de atuações aí, vai de 30% a 50% do valor. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso já aconteceu, já pegaram e prenderam pessoas fazendo isso em Peixoto de Azevedo, em Pontes de Lacerda, em Tangará da Serra, não pegaram advogados, pegaram o que eu costumo chamar de zangão, aquele que vai, na verdade, trazer o cliente para o advogado, né? Esse é um agenciador. O agenciador. O agenciador que recebe do advogado, na verdade, para fazer esse serviço. Mas a ordem, doutor, estipula, e até a própria justiça estipula um percentual. O senhor falou em 30%, 40%, até 50%. Eu tenho um amigo, e veio um encontro aqui agora, um amigo que está procurando, não é uma reaposentadoria, um ajuste na aposentadoria. E sabe quanto o advogado pediu? 40% do saldo, possivelmente saldo, Sim. que esse meu amigo possa ter, Entendi. se conseguir esse reajuste na aposentadoria, porque serão créditos do passado que ele não recebeu. Sim. 40%, não existe um exagero nesses 40%. Olha, é um acordo firmado isso, entre cavalheiros, entre o cidadão isso. que precisa Você vai botar, e o advogado. inclusive vai ter um contrato sobre isso. Exatamente isso. A OAB avalia isso, se for levada a seu conhecimento uma discussão acerca disso, ela avalia isso caso a caso. E dependendo dos valores envolvidos, 40% torna-se um valor exacerbado, entendeu? A cultura da advocacia séria é você cobrar honorários em que, se houver sucesso, até 30%, se não houver sucesso, 10%, e por aí vai. Mas neste caso que nós estamos tratando, que são as questões relativas aos consumidores que são enganados, isso também é muito variado. Às vezes, por quê? Isso é o de menos importância, Edivaldo, por incrível que pareça. Sabe por quê? Na maioria das vezes, os advogados não repassam os valores para as partes. Essa é também a verdade dos fatos. Sim, agora, a ordem é composta, né, também por uma comissão de ética. Sim. E advogados que agem dessa forma, se são criminosos direta ou indiretamente, né, praticam atos dentro de uma ilegalidade. Não tenho dúvida. O que a ordem faz? Qual é a tipificação de crime também que o advogado vai ter aqui fora? Na verdade, não estamos falando de crime, estamos falando de condutas éticas, né? Primeiro, condutas antiéticas, né? Antiéticas. A OAB tem atuado com muita atenção nesses casos e tem suspendido, inclusive, preventivamente advogados envolvidos em atos desta espécie. Quando chega a seu conhecimento que um determinado advogado estava atuando desta forma, o presidente tem a prerrogativa, o presidente do TED, e qualquer relator tem a prerrogativa de fazer um pedido de suspensão preventiva desses advogados. E assim, claro, nós temos que falar de algo documentado,
né? Não são só conversas ou ilações. Estamos falando de algo documentado. Mas o problema hoje é o seguinte, Edivaldo, na minha opinião, é que isso não é mais um problema da OAB só. E aí eu digo para você, porque não envolve só o advogado. O advogado é um dos personagens, mas existe o captador e existe a vítima. A vítima é que é a pior parte dessa história toda, porque é a parte mais fraca. E a vítima deveria estar sendo defendida pelo Estado, deveria estar sendo defendida pelo Ministério Público, deveria estar sendo defendida pela Secretaria de Segurança, através dos seus delegados, né? O que eu digo a você é o seguinte, a sociedade ainda não despertou para esse problema. O problema é muito grave. É muito grave porque ele envolve uma indústria que macula o Poder Judiciário. Mas, doutor João Celestino, a gente observa, o senhor falou agora há pouco, existem jornais, agora com o advento de rede social, a gente se depara constantemente com um boxezinho anunciando, né? Limpe seu nome. Isso. Você está no Serasa, no SPC e tal, resolva o problema em 24 horas, igual o pai de santo. Isso. Traga o seu amor de volta em 24 horas. De vez em quando a gente vê no poste pregado aí, né? Nós temos agências dessa natureza. E vou te falar mais. É muito interessante porque nos posts que aparecem no Facebook, por exemplo, a pessoa confessa que, olha, eu preciso de 2 pessoas negativadas para entrar com ações. Por que ela fala eu preciso? Porque ela quer fazer um pool, ela quer fazer 10. Alguém pediu para ela montar. Você só me traga se for 10 pessoas, entendeu? Então, é mais sofisticado do que você pode imaginar, Edivaldo. Entendeu? Mas é um trabalho desonesto, doutor. Muito desonesto, e não só desonesto. Eu digo o seguinte, desonesto na amplitude da desonestidade. Não, isso aqui... Porque é desonesto com a vítima, desonesto com a profissão e desonesto com os colegas de profissão. Isso, na verdade, todos têm uma parcela de culpa. Os advogados, os sérios, a OAB, o judiciário tem sua parcela de culpa e o Estado tem a sua parcela de culpa. Por quê? Isso vem ocorrendo ao longo do tempo. Agora, com uma inserção maior, entendeu? Por quê? Porque nos momentos de crise, Edivaldo, é que a malandragem aparece. É verdade. Né? Então, nos últimos 2 anos, se você pegar os números de reclamações junto ao juizado, triplicaram, entende? É na crise que a gente vê. É na crise que a gente vê a criatividade da malandragem. É verdade. Né? Então, na verdade é o seguinte, a sociedade ainda não despertou para isso. Por que eu estou aqui falando com você? É porque alguém já chamou a atenção disso. Isso já saiu na Gazeta, já saiu ali em alguns sites, tal. O Jornal Gazeta fez quase uma página inteira. Uma página inteira sobre isso. É verdade. E, na verdade, tem umas questões piores que são o seguinte, na minha opinião, ainda não deram, na verdade, a importância que isso tem. Que, para mim, isso é caso de polícia. Mas o senhor fala do Estado, né? Nós temos um número diminuto, eu não diria irrisório, mas você pode até usar o irrisório, como numa instituição que deveria ser a grande responsável pela defesa desses menos favorecidos, que é a nossa Defensoria Pública. Sim. Defensoria Pública que, no orçamento desse ano, teve 100 e poucos milhões para comarcas do interior. Fecharam comarcas do interior. Então, essa aí seria a válvula de escape, ou seria aquela tábua de salvação para os a perigo. Vamos falar assim, para aqueles que estão bem a perigo. Isso. E não acontece isso. Nós não temos número eficiente, exato para atendimento. Mesmo que a Defensoria estivesse com toda a sua projeção e autonomia financeira, administrativa em dia, não acredito que isso seria relevante para este caso. Eu te falo por quê. Porque isso tem uma organização por trás. Isso tem o captador, o advogado e toda uma estrutura para acompanhar, inclusive... O senhor usou um termo agora há pouco de zangão.
né, essa colmeia, né, que o senhor está falando aí, com essa estrutura de colmeia. Isso aí. Você sabe que existem pessoas que vão acompanhando outras nas audiências para monitorar as pessoas nas audiências? Eu fiquei impressionado com isso quando descobri. São verdadeiros, na verdade, cuidadores. Cuidadores. E foi com muita briga que conseguimos tirá-los de dentro da sala de audiência, porque eles estavam participando da audiência. Mas pessoas... Terceiros interessados na causa. Terceiros. Não advogados. Não advogados. Estavam participando da audiência. Então o caso é mais sério do que a gente possa imaginar. Você não tenha dúvida. Isso é caso de polícia, para mim isso é caso de GAECO, porque estamos falando de organizações criminosas. Não foi provocado através da Olha, ordem ou através de alguma associação mesmo de advogados os juízes, especialmente os juízes do interior, que conseguem com mais facilidade visualizar o tamanho e a dimensão do problema, estão determinando a abertura de inquéritos policiais junto às delegacias, né? Então temos o seguinte, temos diversas situações onde o Ministério Público já tem conhecimento disso. Só que eu acho que o Ministério Público precisa despertar para o tamanho do problema. Ele ainda não despertou para o tamanho do problema. Tá, nós temos 3 problemas num só. Além da imoralidade, que a gente vai dizer que é uma imoralidade, abuso, excesso de confiança da vítima, isso já é uma imoralidade para o captador, para aquele que vai agenciar. Então nós temos essa captação ilícita que é crime. Ponto 1. Na verdade, a fraude processual. A captação ilícita não é crime. Sabe o que é crime? É o advogado contar uma história mentirosa em juízo. Isto é crime. É fraude processual. Sim. E ele conta uma história mentirosa como? Ele diz que a parte... Ele não conhece a história. Não, ele inventa uma história. Inventa uma história. Ele é um Dias Gomes, ele pega e faz uma história, faz uma novela. Ele cria uma história, né? E quando isso é descoberto pelo judiciário, é que tudo isso vem à tona, né? E muitas vezes, se o advogado, mau advogado, antiético, ele monitora aquela parte, a parte vai mentir em juízo, inclusive, né? Então nós temos diversos problemas, mas todos têm solução. Basta você, como vítima, não dar procuração para quem você não conhece. Mas esses clientes que acabam sendo captados, eu não diria nem captados, cooptados. Né? Vamos dizer, cooptados, que eles se sintam prejudicados. Na sequência, eles se sintam prejudicados. Mas, ao mesmo tempo, né, apesar da pouca experiência, da vivência, ou até da necessidade do cliente, ele não passa a ser também um cidadão que quer levar uma certa vantagem. Existem esses dois tipos. Os dois tipos, ele quer levar uma certa vantagem. Tem o que eu quer faço levar... eu faço um acordo com você aqui, eu te pago 30%, 40%, ou meio a meio, mas eu quero aumentar a história, aquilo que eu tenho para receber. E é por isso que os juízes têm discriminado as situações. Existem situações onde a parte não colaborou para a fraude. E existem situações onde a parte colaborou para a fraude. Então existem situações que, descoberta a fraude, o juiz condena a parte e o advogado a pagar uma multa, a pagar por litigância de má-fé, a pagar as custas do processo. Mas quando o juiz se convence de que aquela pessoa foi, na verdade, uma vítima, ele condena só o advogado. Entendeu? Então, nós temos sim essas situações. Porque o captador acaba sendo um estelionatário, né? Ou pelo menos vende. Na verdade, ele está fazendo um desserviço para a advocacia, né? Que está fazendo um serviço para um advogado antiético, né? E a fraude processual começa com a mentira. Você foi negativado porque você tinha uma dívida. É muito raro o caso em que você foi negativado indevidamente, né? Existe? Claro que existe. As empresas erram, as empresas são tocadas por seres humanos, elas erram, mas a maioria daquelas ações, elas são, na verdade, ações que pretendem fugir da realidade. Tem uma dívida, não pagou, foi negativado
e pretende não pagar a dívida. E pretende contar uma outra história. E as empresas, muitas vezes, não estão preparadas para esse volume de ações. Eu vou te dar um número. Existe uma empresa que, na verdade, nós temos conhecimento, existem mais ações desse tipo em Mato Grosso do que em São Paulo. Esse é um exagero. É um ponto fora da curva. Né? É Então, bem fora da curva. Muito fora da curva. Você vai para um estado de 3 milhões de habitantes com de 30 milhões. Exatamente. Então, nós temos o que aqui? Uma situação diferenciada. É para isso que nós estamos chamando a atenção da sociedade. Então, nós podemos dizer que nós temos verdadeiras quadrilhas operando aqui no estado. Sem dúvida que nós temos. Com a conivência de profissionais Da do direito, de advocacia, operadores do direito. da advocacia, não tenha dúvida também. E é preciso investigar, porque nós não sabemos qual o tamanho dessas organizações criminosas. Nós não sabemos qual a extensão delas. E quem são? E quem são. E quem são? Não Porque tem- você pode ter gente boa. Não, você... Gente boa que eu digo, gente de Pessoas- classe média ou pessoas até de poder aquisitivo Veja, agindo dessa forma. Você pode ter as vítimas e você pode ter, na verdade, aquele que sabia que era ilegal o que estava se fazendo. Por isso o juiz tem que perquirir a história toda, né? E existem algumas decisões interessantes de alguns juízes. Eu chamo a atenção para um juiz de colíder, o doutor Fernando, alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele agora, onde ele pega um caso onde a pessoa, ela vai ao juiz para dizer, olha, eu não entrei com essa ação, eu não contei essa história para o advogado, aliás, eu nunca conversei com o advogado. E aí ele toma isso por termo e dá uma decisão onde ele condena o advogado, entendeu? Então, e não condena a parte, porque pela espontaneidade da parte ter ido em juízo e dito a verdade, né? Agora, o que nós temos? Nós temos uma onda muito grande, porque Ciro Gomes já estava dizendo, né? Nós somos Ia tirar todo mundo. 63 milhões de pessoas Negativadas. É muita gente, né? E tem gente que chorou ontem. Pois é. Então, nós temos aí um mercado, na verdade. Quem olha para esse número, olha para um mercado. E aí você tem um mercado bom e um mercado ruim, né? Então, você tem os advogados bons, os advogados ruins. Isso tem em qualquer Exatamente. Então, instituição. é preciso que a OAB tenha mais firmeza também, é preciso que o tribunal tenha mais cuidado também, mas, sobretudo, é preciso que as pessoas tenham mais cuidado em escolher o seu advogado. Perfeito. Porque os profissionais liberais, né, cada ordem, cada instituição tem o seu ritual. Mas, normalmente, é proibido, é vedado, por lei, esse tipo de divulgação. Sim. Tá certo? De divulgação. Porque o escritório, uma banca como a sua, por exemplo, ali é um confessionário. São 2 confessionários que você tem. Na igreja no escritório de advocacia. E a 4 paredes, porta fechada, no escritório de advocacia. Só pelo simples fato, doutor João Celestino, desta cooptação, desta indução de uma venda que não existe, porque isso aí é uma venda de inverdade, né? De uma venda de inverdade. É você seduzir, induzir a pessoa num canto da sereia. Toda uma técnica de convencimento. Exatamente. Né? Você vê que isso é lavagem cerebral. Que se aproveita da pessoa que está lá no fundo do poço para pegar no sarame mesmo para sair da água. Pessoa em situação de risco, como a gente Só fala. no anúncio disso aí, só nesse anúncio, a ordem, ou o GAECO, ou o Ministério Público, ou quem de direito já não podia agir antecipadamente? Poderia. De que forma? Poderia. Eu acredito que o Ministério Público, especialmente. A OAB não, porque aqueles anúncios não são feitos por advogados. Aqueles anúncios são feitos por pessoas que não têm qualificação jurídica. Mas vai ter que chegar no final. Mas na investigação, você vai chegar ao advogado. Para investigar, é preciso ter polícia, é preciso ter o Ministério Público, né? Eu acredito, sinceramente, que, Edivaldo, daqui mais alguns dias vamos ter surpresas, porque não é possível. Para te dar uma ideia, em Brasília já existem advogados de Mato Grosso
sendo indiciados. Em Brasília. Em Brasília. Em Goiás, tem advogados de Mato Grosso sendo indiciados. E aqui, eu ainda não vi nenhum advogado indiciado. Esses que agem lá fora São daqui. notificados lá fora e são daqui. E são daqui. E devem agir aqui dentro também. Claro que agem. Mas se eles são notificados e identificados como... Operadores. Charlatães, ou como operadores? Operadores de estelionatos, na verdade, lá fora. Lá em Brasília, em Goiânia, há diversos casos. Sim, mas o né? número da ordem é daqui. Mas não há uma integração nacional. Esse é o outro problema do Brasil. Né? Não há uma integração. Eu gostaria que um advogado pudesse ser investigado por qualquer fato na Paraíba e todas as OABs do Brasil ficassem sabendo, mas não funciona dessa forma. Né? Não há uma integração uma falha sequer... da OAB. Não, mas não é nem da OAB, é do Sistema de Segurança Nacional. Porque o sistema não é integrado. O sistema de segurança do Brasil não é integrado. Né? Então, a pessoa vai ser investigada lá em Goiás, tem lá o nome dele, está lá o inquérito, foi indiciado, mas e aí, Mato Grosso está sabendo? Olha, a OAB dele é de Mato Grosso. Ah, sim. Foi a informado. própria Secretaria de Segurança do Estado notificar a OAB. Isso, notificar a OAB, notificar a Secretaria de Segurança de Mato Grosso, você entendeu? Porque aquela pessoa não é de lá. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, nós vamos ter surpresas. Nós vamos ter surpresas porque vão aparecer nomes. Não tenha dúvida disso. Porque o volume disso tudo é muito grande. Vai desaguar né? a qualquer momento. Mas a qualquer momento. A qualquer momento. O Judiciário tem rompe essa represa aí. O Judiciário tem feito sua parte também, tem editado normas para facilitar a descoberta dessas fraudes. Né? Então, eu acredito que está havendo um movimento dentro da ordem, dentro do Judiciário. Né? Eu só não vejo movimento ainda, confesso você, no Ministério Público e na Secretaria de Segurança. Mas dentro da ordem, dentro do Judiciário, há um movimento de combate a essa prática. Né? Mas eu acho que as vítimas ainda não apareceram da forma que deveriam. Eu digo ao senhor... Nós temos um número reduzido de vítimas Não, aparecendo. nós temos um número alto de vítimas. Mas com um número reduzido aparecendo. Exatamente. Você lembra que tem que aparecer gente vítima para poder que outras acreditem que vai dar certo a reclamação. Mas alguém tem que dar esse pontapé inicial, doutor. Exato. Há várias situações em andamento. Eu acredito que uma hora nós vamos ter algumas revelações. Tá. Só uma outra pergunta. Essa proliferação de cursos, por exemplo, de direito, né? Nós tínhamos aqui, antigamente, só a nossa Universidade Federal, que é a mais antiga, só uma faculdade para formar advogados. Hoje nós tropeçamos em várias esquinas, né, em cursos de direito, além do interior que também está proliferado. Tem cidade média com 2 faculdades de direito. Isso também não colabora, doutor, com esse estado de coisas, porque o cidadão se forma, ele tem que sobreviver da profissão e vai agir de forma ilegal na profissão. Olha, Edivaldo, eu fui dirigente de OAB de 1998 a 2003 e vivi esse drama nesse período. A OAB não tem condições de parar a proliferação dos cursos jurídicos. Ela tem um mero assento no Ministério da Educação para opinar sobre o problema, mas ela não tem o direito de veto. Ela não tem como vetar o curso. Né? O que acontece é que o Estado brasileiro é conivente com essa situação. Né? Hoje nós temos mais cursos jurídicos no Brasil do que no resto do mundo. Junta todos os cursos de direito no mundo, não dá a nossa soma é maior. A nossa soma é maior. É incrível. Isso é um absurdo, porque você não vai forjar bons profissionais. De jeito nenhum. E a ordem também só tem um crivo, né? Só que é o o exame da de ordem
e passou pelo isso. exame da ordem. E até logo. existem vários projetos de lei para acabar com o exame de ordem. Alguns já estão ganhando, inclusive, na justiça. Né? Não, Alguns mas advogados, alguns bacharéis já ganharam na não, justiça. Nós vamos combater isso, nós advogados vamos combater isso, porque isso não pode acontecer, não pode haver esse filtro. A carreira jurídica tem que ser uma carreira séria, não pode ser uma carreira desregrada. Doutor João Celestino, mais uma vez a honra que nos dá, eu gostaria que o senhor usasse essa Câmara para conversar direto com os nossos internautas, orientando para esse golpe que é feito... Esse golpe que está na praça. Por captadores que não são advogados, envolvidos por advogados e que vai acabar perdendo a sociedade. E o mais interessante, você pode estar sendo enganado, você pode estar sendo surpreendido ao final com uma execução contra você por litigância de má-fé. Isso vai acontecer, vai acabar acontecendo. A pessoa vai descobrir que perdeu o processo, que o seu advogado cometeu uma fraude com o seu nome, porque você deu uma procuração ao advogado, e ao dar uma procuração, aquilo é um cheque em branco. Por isso que o advogado tem que ser de confiança. Quem vai ser penalizado será a parte. Ele, a parte. O Será advogado o não é cidadão. penalizado. Ele também pode ser penalizado, né? E eu espero que seja duramente penalizado. Mas a verdade é o seguinte, o incauto é que não pode deixar de ser avisado de que não pode sair contratando advogado de beira de esquina. Isso eu costumo dizer. Você tem que contratar um advogado que já tem uma referência na tua vida, ou na tua família, ou na tua profissão. Não é possível que você não tenha um advogado de confiança dentro da sua família, dentro dos profissionais que atuam com você. Claro que tem. Como médico e como dentista. É isso aí. Então, quer dizer, basta não ter preguiça de procurar um bom profissional. Perfeito. Doutor João Celestino Correia da Costa, Obrigado. advogado com Obrigado. renome nacional e internacional. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra que nos deu aqui. Você que me deu a honra do momento de estar aqui prazerosamente. Muito obrigado. A você, internauta aqui do Bom da Notícia, até o nosso próximo encontro.